rim ele tem várias funções. Quando existe uma parada do funcionamento normal do rim, é a insuficiência renal. Ela pode ser aguda, se for subitamente ocorrer essa parada, essa interrupção desse processo fisiológico, ou ele pode ser crônico, se for uma degradação que ocorre de modo mais progressivo, de modo mais lento. Se existe um mau funcionamento da bexiga, como por exemplo a bexiga hiperativa, isso pode ocasionar um aumento na pressão nessa parte interna da bexiga. Essa pressão vai ser transmitida para o rim. Então essa hiperpressão, e não deve ser confundida com a pressão arterial aumentada, até isso pode ser uma consequência, mas essa hiperpressão que é gerada no interior da bexiga pode se transmitir para os rins e levar a um mau funcionamento renal. E não são todos os tipos de bexiga hiperativa que podem levar ou que levam a quadros de insuficiência renal. Geralmente são aqueles portadores de alguma alteração neurogênica, então aqueles quadros de bexiga hiperativa, ou que se chama de hiperatividade detrusora neurogênica. Normalmente é realizada uma série de intervenções com a finalidade que a pessoa adote determinados comportamentos, certas condutas de quantidade de líquido a ser ingerido, quais são os alimentos que devem ser ingeridos, o que podem ser ingeridos e os que devem ser evitados, qual é o melhor momento para se fazer essa ingesta de líquidos ou alimentação. Essas medidas iniciais, comportamentais, geralmente são associadas a algumas condutas fisioterápicas. Se não há uma resposta efetiva a estas medidas, geralmente associa-se medicamentos, geralmente começam com medicamentos orais. Quando esses medicamentos não surtem também o efeito desejado, ou seja, eles não atuam de modo satisfatório, ou se existe um efeito adverso, um efeito colateral importante à tomada desses medicamentos, então pode-se partir, por exemplo, a aplicação da toxina botulínica. A toxina botulínica ela vai ter esse efeito de bloquear a atividade aumentada da bexiga, mas de forma local. A aplicação da toxina botulínica é feita na bexiga, consequentemente, a ação dela é local, é focal, e isso daí faz com que o número de efeitos colaterais seja bem menor e a ação seja potencializada. Então, parte-se para esse tratamento, que é um tratamento ainda minimamente invasivo, também um tratamento menos agressivo. Se não surtir efeito essas medidas até então tomadas como medicamentos, pode-se lançar mão de outros tipos de tratamento, como é a neuromodulação sacral, que seria como se fosse um implante de um marca-passo para a bexiga, ou até mesmo a realização de procedimentos cirúrgicos, e aí geralmente para os quadros mais graves, geralmente os quadros neurológicos. Na prática, o nefrologista ele fica mais atento aos quadros de insuficiência renal, principalmente a insuficiência renal crônica. Já o urologista, então de formação cirúrgica, ele vai atuar mais nas disfunções da parte da bexiga e do rim, mas que tenham a possibilidade de ou uma ação de um medicamento para essas disfunções, para esse mau funcionamento, ou até mesmo para atitudes cirúrgicas. Se os dois grupos, os médicos e as pessoas, trabalharem em conjunto, derem a atenção devida, identificarem a existência desse problema, com certeza essas alterações de funcionamento renal, como a insuficiência renal crônica que nós conversamos, elas devem diminuir muito a sua frequência, podem ser evitadas, e aí com certeza a qualidade de vida, a condição de saúde das pessoas vai ficar bem melhor. Então é importante ter a atenção a esses problemas para que seja feito o diagnóstico e aí sim possa ser instituído um tratamento.